Eu estou tendo problemas com gravação, então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Vamos lá, então? O assunto de hoje, gente, é controle de custos. Nós vamos mexer com isso só. Dinheiro. Aquilo que vai no bolso, né? Aquilo que mantém o mundo girando, né? Como o pessoal fala, é o dinheiro que mantém o mundo girando. Não sei até onde isso é verdade, mas a gente pode pensar o seguinte: se você não fizer um controle muito adequado dos custos do projeto, você tem duas possibilidades. Ou o seu projeto para por falta de custos, ou ele afunda de uma vez. Então, o planejamento é essencial para o projeto ser muito bem preparado, muito bem feito, muito bem conduzido. Se você não fizer isso, você pode acabar com um verdadeiro desastre nas suas mãos. Tá bom? Então vamos lá. O que a gente vai discutir então? Os controles de custo, né? Aqui o Bart em homenagem ao Halloween, né? E ó, sem mimimi por causa de Halloween, tá? Já chega que eu tive que escutar aí, eu tive que responder. Na hora de falar de Halloween, fica no mimimi, mas todo mundo já ouviu falar do Papai Noel e ele não é um índio tupiniquim. Então vamos lá. Controle de custos. Os recursos financeiros podem ser considerados o combustível para qualquer projeto de software, sem o qual o projeto não anda, não adianta. Todo custo envolvido no projeto deve ser acompanhado e revisto a cada processo do projeto, e caso os custos ultrapassem o que foi orçado para o projeto, o gestor deve ser comunicado e estratégias devem ser elaboradas para o andamento do projeto. Melhor que isso, impossível. Resumão do que é um controle de custo. Tá? O levantamento dos custos do projeto é fator primordial para o cumprimento das entregas dentro do prazo determinado do cronograma do projeto, e o não cumprimento pode acarretar prejuízo e até mesmo paralisação do projeto. Segundo o PMBOK, o gerenciamento dos custos do projeto inclui os processos envolvidos em planejamento, estimativas, orçamentos, financiamentos, gerenciamento e controle dos custos, de modo que o projeto possa ser terminado dentro do orçamento aprovado. Então, não é só a questão do tempo, é a questão da verba também que deve ser levada em consideração. Não é só simplesmente, vou fazer tal coisa, eu gostei disso aqui e vou fazer isso. E o controle de custos? Você tem verba para fazer isso? Vamos lá. O planejamento de custos do projeto é o ponto de partida para a viabilidade do projeto na sua íntegra. Para a sua realização, você vai conhecer as entradas, ferramentas e técnicas e as saídas desse processo. Então, a gente vai avaliar isso aí, tá? Como são as entradas em cima do controle de custos, do planejamento, né? Quais são as ferramentas que nós podemos utilizar e algumas ferramentas, inclusive, a gente já conhece. E as saídas desse processo. Vamos lá. Entradas. Tá? Só um minutinho, deixa eu conferir uma coisa. Isso. As entradas. Plano de gerenciamento do projeto, termo de abertura, fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. As ferramentas, opinião especializada, técnicas analíticas e reuniões de equipe. Né? E saídas é o plano de gerenciamento dos custos. Muito bem. Então, quando se trata de planejamento, é preciso levar em consideração as entradas, que são as etapas, né, de inicialização do projeto, quais são as ferramentas que são utilizadas nessas etapas e o que é esperado ser produzido durante essa etapa, tá? Vamos lá, estimativas de custo é o processo em que todos os levantamentos monetários são estimados para execução das atividades do projeto. Em outras palavras, estamos levantando cada uma das etapas para saber quanto custa. Vamos continuar. E aqui nós temos essas etapas, tá? Plano de gerenciamento dos custos, plano de gerenciamento dos recursos humanos, linha base do escopo, cronograma do projeto, registro dos riscos, fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. Percebeu que aumentou? As ferramentas utilizadas: opinião especializada, estimativa análoga, estimativa paramétrica, estimativa bottom-up e estimativa de 3 pontos. Nós veremos. Análise de reservas, custo da qualidade,
Software de gerenciamento de projetos, nós já conhecemos e até já vimos alguns. Análise de proposta do fornecedor e técnicas de tomada de decisões em grupo. As saídas esperadas são estimativas do custo das atividades, base das estimativas e atualizações dos documentos do projeto. Determinar o orçamento. Estabelecer o orçamento é o processo em que são agregados os custos das atividades individuais ou recursos necessários para uma linha de custo que já foi autorizada. Muito bem. Para a determinação do orçamento, nós temos as seguintes etapas a serem cumpridas, tá? E ele se encaixa dentro do gerenciamento de custos. O plano do gerenciamento, a linha de base de escopo, estimativas dos custos das atividades, bases estimativas, cronograma do projeto, calendário de recursos, registro dos riscos, opa, nós já vimos isso, acordos, ativos de processos organizacionais. As ferramentas, agregação de custos, análise de reservas, opinião especializada, relações históricas e reconciliação dos limites de recurso financeiro. As saídas esperadas desse processo é linha de base dos custos, requisitos de recursos financeiros do projeto, atualizações dos documentos do projeto. Muito bem. Controlar os custos, o controle de custos. É o processo em que se é monitorado o andamento do projeto para uma constante atualização no orçamento e possíveis mudanças que podem ser afetadas pelo custo. Muito bem. E o que temos nessa etapa? Nós temos as seguintes entradas. O plano de gerenciamento do projeto, nós já temos. Requisitos de recursos financeiros do projeto, teremos que levantar. Dados de desempenho do trabalho, teremos que levantar também. Ativos de processos organizacionais, nós já temos. As ferramentas utilizadas são gerenciamento do valor agregado, previsão, índice de desempenho para término, análise de desempenho, software de gerenciamento de projetos, nós já temos, e análise de reservas. As saídas esperadas para isto para essa etapa informações sobre o desempenho do trabalho, previsões de custos, solicitações de mudança, atualizações do plano de gerenciamento do projeto, atualizações dos custos do projeto e atualizações dos ativos de processos organizacionais. Muito bem. E como a gente faz para estimar estes custos? Como que a gente faz isso? Existem algumas técnicas que podem ser utilizadas, tá? Então vamos ver cada uma delas. O top-down, de cima para baixo. Ou seja, são os projetos de custos mais genéricos, baseados em projetos já realizados. Por exemplo, se um projeto do mesmo porte teve um custo de R$10.000, é possível ter como base esse valor para o projeto atual. Então, é uma estimativa, um valor base. Nós vimos lá, em determinadas etapas, é utilizado esse valor base. Esse valor base é tirado, no caso do tipo, né, de planejamento top-down, a técnica utilizada, ele é retirado de um projeto que nós já tenhamos realizado e que seja do mesmo porte. O problema é que quando você ou é o primeiro projeto ou você nunca fez nenhum projeto parecido. Aí você está complicado. Bottom-up, de baixo para cima. Consiste no detalhamento dos recursos dos projetos, derivados dos pacotes, componentes e atividades do projeto. Por exemplo, item da atividade custa 1.200. O próximo item para cima da mesma atividade custa 2.000. E o custo total da atividade fica em 3.200. Então, ele vai somando esses custos. Diferente do top-down, que dilui os valores de acordo com as tarefas, não. O bottom-up vai somando até eu chegar a um custo total do projeto. O top-down, ele parte da premissa que todas as tarefas somadas é o custo total. Beleza? Na verdade, os dois são muito parecidos. A diferença está na forma de analisar. Porque você, geralmente, quando você parte de baixo para cima no nível de atividade, você está partindo do nível mais complexo para o mais básico, né? Tendo como exemplo um projeto de software, nós sempre começamos por onde? Pelo banco de dados. Em seguida, vou construir o back-end
A seguir, a camada de negócios e, por fim, o front-end. Tá? Aonde está o problema aí? O que custa mais caro nesse projeto, nesse caso, é a fase de desenvolvimento das regras de negócio, porque delas dependem as análises que são feitas pelos analistas de requisitos. Então, olha só, não é só simplesmente colocar lá na tarefa, e vai acontecer. Não é assim. São tarefas dependentes. São atividades que dependem de outras pessoas, de outros setores para serem realizadas. Entenderam? Paramétrica é realizada por meio de estatísticas e dados históricos do projeto, como a quantidade de linhas que terá o software e o custo estimado para sua realização. Por exemplo, o gestor sabe que o custo custo por linha de programação é de R$2. E se o projeto contiver 10.000 linhas, custará 20.000, certo? Vamos continuar. Os tipos de custos que nós temos em um projeto. Então, nós vimos 3 técnicas, top-down, bottom-up e paramétrica, para avaliar os custos nos valores das tarefas do projeto. Agora, nós veremos quais são os tipos de custos que nós temos em um projeto. Custos diretos. São aqueles relacionados de forma direta dentro do projeto. Por exemplo, mão de obra profissional, custos de deslocamento ou equipamentos que serão diretamente utilizados no projeto. Custos indiretos são os custos voltados para o trabalho do projeto, por exemplo, custos de água, energia elétrica ou até mesmo internet. Beleza? Custos fixos são os custos que não envolvem diretamente o projeto, ou seja, eles não sofrem variações como aluguel, salários e benefícios da área administrativa. Custos variáveis são os custos que irão se agregando conforme o andamento do projeto, sofrendo assim variações de valores. Por exemplo, contratação de novos funcionários para a produção, troca de equipamentos, entre outras atividades que possam surgir. Bom? Observação. Para a realização de qualquer projeto de software, não podemos deixar de falar das reservas de contingências e reservas gerenciais. As reservas de contingências são para cobrir os riscos que poderão aparecer a partir da análise realizada no planejamento. Por exemplo, horas extras que podem ocorrer durante o projeto. As reservas gerenciais são os custos não previstos no orçamento do projeto, ou seja, é tudo que pode dar errado no projeto e que venha a gerar custos. Por exemplo, a contratação de mais funcionários para cumprir o prazo determinado no cronograma do projeto. Pode-se concluir que a linha de base de custos do projeto é composta pelos custos das estimativas e custos das reservas de contingência. O orçamento total do projeto é formado pelos custos da linha de base mais as reservas gerenciais, conforme ilustra o quadro a seguir. Aqui a gente tem uma estimativa, uma previsão, uma visão, vamos dizer assim, tá? De como eu poderia montar o planejamento de custos do projeto. Eu inicio pelas estimativas de custos das atividades, incluindo todos os recursos necessários. Então, vamos lá. Custos das atividades, incluindo recursos. Isso envolve funcionários, equipamentos, licenças de software. Isso envolve custos indiretos como água, luz, telefone, aluguel, taxas administrativas, tá? Isso envolve folha de pagamento, porque você vai ter que pagar seus funcionários, é óbvio. Isso envolve, entenderam? Tem uma série de coisas que começa a ser levantada aí. Em seguida, estimativas de custos dos pacotes de trabalho. E o que seriam os pacotes de trabalho? Imagine, por exemplo, que você tem uma situação em que você tem uma divisão desse trabalho. Você tem um projeto muito grande, ele precisa ser dividido em etapas. Cada etapa tem seu custo específico. Essas etapas nós chamamos de pacotes de trabalho, onde cada etapa ou pacote
tem seu custo específico, tem sua planilha de custos específica e deve ter um centro de custo para realização dos pagamentos. Além disso, estimativa de custos das entregas. Como assim, professor? Imagina o seguinte, se você está desenvolvendo um software cujo cada pacote de software que seja entregue necessita de hospedagem em banco. Então, qual seria o primeiro pacote a ser entregue em um projeto de software? Geralmente, o banco de dados. Então, você precisa procurar uma hospedagem adequada para o seu projeto. E essa hospedagem, geralmente, desculpe, essa hospedagem geralmente tem um custo, né? Não é um custo gratuito. Geralmente, banco de dados custam caro. Alguns de vocês, especialmente o pessoal de TADES, está muito voltado com o lance de utilizar bancos free. Tudo bem, open source, né? MySQL, PostgreSQL e tal. No entanto, para a hospedagem, esses bancos, eles, mesmo sendo open source, o custo de hospedagem, ele costuma ser representativo dentro de um projeto. Então, o que você leva em consideração nesse caso? Este pacote de trabalho deve levar em consideração a quantidade de tabelas e volume de dados que vai ser transitado dentro desse database. Isso tem custo? É óbvio. Porque quando você vai hospedar isso num servidor de hospedagem, você deve, por exemplo, informar a quantidade ou requisitar o pacote adequado para a sua movimentação de dados. Vamos imaginar, por exemplo, que você selecionou um pacote com 500 MB e você, lá no meio das entregas, lá pela quarta, quinta entrega, você descobre que o volume de dados que você vai trabalhar é muito superior a isso. E aí? Como faz para resolver isso? Depois que o projeto já está em andamento. Então é por isso que deve existir um planejamento. Você sempre planeja, por exemplo, armazenamento de dados, você planeja sempre 2 ou 3 vezes mais daquilo que você precisa. É uma bobagem, um erro muito comum, nós planejarmos um armazenamento de dados baseado, por exemplo, na seguinte métrica. Eu vou trabalhar no NoSQL ou NoSQL, então eu vou armazenar informações dentro de um conjunto de dados que é semelhante a um array em JSON. Tudo bem. Você vai fazer armazenamento dessa forma. Por exemplo, estamos usando um Elasticsearch ou um MongoDB. Ótimo. Só que você tem que lembrar uma coisa. Primeiro, você vai trabalhar com hospedagem na web. Tem o custo de hospedagem. Segundo, o volume de dados que você vai trabalhar, ele é muito difícil de ser normalizado por se tratar de dados em formato JSON. Já é um formato textual. E, geralmente, esses bancos não são compactáveis. Mas texto, professor? 1 mega de texto é muita coisa. Para um banco de dados? Creio que não. Continuando, soma de todas as estimativas abaixo. Aí você vai pegar e vai somar o custo das entregas, que envolve a hospedagem, que envolve os planos de comunicação que você vai ter que usar, né? Quando eu digo plano de comunicação, gente, eu estou falando o seguinte: você também tem que considerar a internet que você vai utilizar. Se os seus servidores estão hospedados na web, o que isso significa? Significa, então, que você vai ter que ter uma internet rápida o suficiente para executar tarefas de manutenção no seu banco, ou mesmo para ter uma cópia desse banco local para você poder trabalhar. Isso envolve custo? Desculpe, gente. Efeito do remédio. Isso envolve custos? Sim, envolve custos e geralmente não são custos baixos, tá? Estamos falando de planos de internet, mas não estou falando de internet residencial. Estou falando de internet corporativa. Isso tem que entrar no planejamento de custos também. Tá? Muito bem. Feito isso, gente, a gente chega às estimativas de custos para riscos conhecidos.
E aqui a gente tem a porcentagem relativa às reservas de contingência. Quando eu digo reservas de contingência, estou falando de uma parte do orçamento do projeto que é reservada para usar em determinadas contingências que ocorrem durante o projeto. Acabamos de dar um exemplo. Você pegou uma hospedagem de 500 MB. Lá pela quinta, sexta entrega, você descobre que é insuficiente. Você vai precisar de uma hospedagem de 1 GB ou de mais de 1 GB, mais de 1 GB. Isso é uma contingência que deve ser atendida. Aí, como é que eu faço para colocar isso nos custos do projeto? Você vai adicionar esse valor e vai retirar das reservas de contingência para aplicar no projeto. Entendi. Continuando. Linha de base de custos do projeto. Nessa etapa, você já tem mais ou menos quanto vai custar o projeto. Você já tem uma leve ideia do quanto esse projeto vai onerar a empresa financeiramente. Tá? Muito bem. Feita a linha de base, em seguida você tem as estimativas de custos para riscos desconhecidos. E aí a gente vai lá para o controle de riscos, que a gente viu na aula passada. Quais são os riscos? Baseados naquelas tabelas que nós temos, quais são os riscos que têm uma porcentagem maior de ocorrerem? Quais são os riscos que têm uma porcentagem menor de ocorrerem? E esses riscos, aí depende de uma análise, né? Esses riscos, eles podem onerar financeiramente o projeto? É uma possibilidade. Certo? Nessa etapa também você tem a porcentagem relativa às reservas gerenciais. Então, além das reservas de contingência, que é uma parte da verba do orçamento que é guardada, você tem também reservas gerenciais, que são aplicadas na resolução de riscos desconhecidos, quando acontece algo que você não planeja. Por exemplo, você descobre que o projeto ele exige um nível de conhecimento, de desenvolvimento muito maior do que a equipe tem. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que contratar alguém para cuidar exatamente dessa parte. Porque, geralmente, a própria equipe não toma conta disso. Ela está focada no desenvolvimento do software. E não desse tipo de problema gerencial desconhecido. Muito bem, aí é a hora de contratar alguém. Da onde que vai sair a verba para pagar essa pessoa? Até isso tem que pensar, viu, gente? Por fim, com tudo isso, você já tem o orçamento do projeto. Então, não é só simplesmente botar um preço. Não é só chegar lá e falar, não, vai custar 20 mil. Não. Cadê o projeto? Cadê o orçamento? Cadê o levantamento de custos? Né? O planejamento? Onde é que está? Você fez? Pois é. Matriz de custos. A matriz de custos pode ser compreendida como a identificação dos mais diversos tipos de gastos presentes em um projeto. Ela é parecida com aquela tabela que a gente viu no controle de risco da aula passada. Vamos observar, ó. Olha só aqui. Eu tenho aqui essa planilha. Aí eu tenho lá descrição, e aí eu tenho os vários custos, né, as várias atividades que vão gerar custos. Algumas num um valor totalizado, outras por custos por hora, outra computando a quantidade de horas e um valor total em cima dessas atividades. Reparem bem que aqui, por exemplo, custos não relativos à mão de obra, ele trata de... nós não temos nada aqui, né? Porque aqui nós temos software, aqui nós temos licenças, sistemas operacionais e aplicativos de segurança. E um subtotal que mostra para nós quanto custa. Professor, por que custos relativos à mão de obra não aparecem aqui? Porque esses custos geralmente vão para a folha de pagamento, é a responsabilidade da folha. Certo? Então, os custos com folha de pagamento, eles costumam não aparecer na matriz de custos.
aparecem apenas desta forma, ó, como totalizando a questão de custo por hora e a quantidade de horas necessárias nesse projeto para esse tipo de profissional. Então, eu não sei quantos profissionais eu tenho. Se eu soubesse, eu poderia somar, mas isso não entra na matriz de custos. A matriz de custos, ela cuida de, nesse caso, cargos individuais. Pessoa por pessoa. A pessoa do programador, a pessoa do analista, a pessoa da equipe, aqui ó, ele coloca equipe de testes. Na minha concepção está errado, seria um analista de testes, tá? Aí você tem analistas de sistemas, analistas de requisitos, analistas de banco de dados. Aí você tem ali o líder do projeto, gerente de equipe, e aí a equipe do projeto como um todo. Então, repara bem que eu não estou determinando a quantidade de programadores que eu tenho. Eu estou dizendo que o quanto custa a hora deles. E quantas horas eles vão precisar executar no projeto para alcançar o objetivo. 40 horas seria o equivalente a trabalhar uma semana. Será que é suficiente? Tem que levar isso em consideração, tá? Essa quantidade de horas poderia ser descrita aqui como horas semanais ou quantidade de horas mensais, mas aqui, esse valor aqui está referente à quantidade de horas por semana, tá? Não por mês. Aí nós temos mais alguns outros custos, né, que são colocados aqui, né? Então, veja só, custo de computadores, impressora, de servidores, dispositivos de armazenamento, tudo é levantado, classificado como hardware. O outro classificado como treinamento e os custos relativos à mão de obra. Certo? Muito bem. Essa é a matriz de custos. Vamos ver um pouquinho mais sobre ela? Podemos notar que foram divididos os custos não relacionados e os relacionados à mão de obra. Os custos não relacionados à mão de obra são os custos não remunerados. Por exemplo, equipamento utilizado no projeto, aluguel, itens de suprimentos e alguns tipos de deslocamentos. Os custos relacionados à mão de obra são os custos relacionados ao desenvolvimento do projeto, ou seja, referente à remuneração das pessoas envolvidas no trabalho do projeto, sejam elas pessoas terceirizadas ou da própria empresa. Beleza? Aqui, ó, eu tenho uma visão do gráfico de Gantt incluindo os valores de custos do projeto. Repara lá que ele faz bottom-up, né? É de baixo para cima, ó. Na fase 5 não tem custos, que é o encerramento e elaboração de relatórios. Aí ele vai subindo. 24 mil no gerente do projeto, monitorar a implementação. Aí tem lá, implementar estratégia. O estrategista custa R$ 19.200 em 20 dias. Aí, selecionar a estratégia. Estratégia de gerente do projeto custa R$ 6.480 em 3 dias. Criar estratégia através do estrategista lá, ó, um custo de 4.800. Somando, nós temos 8 dias, custando R$ 11.280. Aí nós temos, na fase 1, confeccionar relatórios, analista e gerente de projeto, a um custo de R$ 4.160, durante 2 dias. E nós temos realizar levantamentos, que é executado pelo analista, um total de 5 dias, a um custo de R$ 4.400. Total da fase 1, 8.560, levando 7 dias ao todo. Total do projeto, 43 dias, R$ 63.040. Entenderam como funciona? Professor, eu posso fazer só bottom-up? Eu não posso fazer o top-down? Pode, top-down, né? Pode fazer top-down também, tá? Mas aí você tem que levar em consideração que o software que você está usando ali para o gráfico de Gantt, ele tem que fazer o totalizador. Então, qual é o ideal? Se você for usar top-down, eu poderia, por exemplo, utilizar algo já pré-concebido no Excel, certo?
É possível? Sim, é possível. Qual é o problema? Você não pode migrar isso para dentro de um software de gerenciamento de projeto. Você tem que fazer isso dentro desse software. E esse é um problema, tá? Muito bem. Alguma dúvida sobre isso até agora, gente? Vocês entenderam o objetivo? Como eu posso fazer para montar um projeto e fazer o levantamento de custos deles? E aí, gente? Todo mundo entendeu? Vamos ver. Vamos ver. Meus caros, como eu falei para vocês, esse é algo um pouco chato de trabalhar, tá? Mas é algo importante para o nosso conhecimento em gestão de projetos, de software especificamente. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? Como eu falei para vocês, o estudo de caso, que é o próximo assunto, ele vem com uma proposta um pouco diferente. A proposta é ser feito a nível de trabalho. Bom? Então, ele vai ser feito. Deixa eu ler o estudo de caso primeiro, aí eu vou explicar como é que eu quero. Analisando o problema. Você tem costume de passar orçamento? Então pense bem. Como você passaria um orçamento para a realização de sistema de controle de estoque? Olha o nosso projeto. Sistema de controle de estoque. Vamos continuar. Muitas vezes, esse orçamento é realizado em cima da mão de obra e tempo gasto para a realização do projeto. E isso significa os custos diretos. Porém, você não pode deixar de lado os custos indiretos, que são aqueles que envolvem a energia elétrica, desgaste do equipamento e internet quando necessário. Após a análise dos tipos de custos, você pode, sim, passar o orçamento para o seu cliente. Entre essas e outras situações, repense algo que poderia ocasionar perda em um orçamento. Observa só algumas dicas desse estudo de caso e o que eu quero que vocês façam. Preste atenção. Primeiro, trata-se de um projeto de sistema de controle de estoque. Primeira coisa. Muito bem. Segundo, ele fala dos custos diretos que são ligados à mão de obra e tempo gasto na realização do projeto. Mas ele fala aqui também que você não pode deixar de lado os custos indiretos, como energia elétrica, desgaste de equipamento, internet e aquilo que nós já conversamos: hospedagem, planos planos de dados, né, para comunicação de dados, aluguel, qualquer tipo de risco que existe em cima do projeto, tá? Então vamos pensar o seguinte: o que eu quero que vocês façam? Isso é um trabalho, tá, gente? O relatório de hoje é baseado nisso. Então, o que eu quero que vocês façam? Deixa eu abrir aqui, só um minutinho. Eu não sei se eu coloquei especificamente o que eu queria. Opa, 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 opa. Espera aí, gente. Eu até fiz, mas eu esqueci algo importante aqui. Deixa eu colocar aqui para complementar a informação, tá? Só um instantinho. Eu vou apresentar aqui para vocês no PowerPoint mesmo. Muito bem. Tá bom.
Espera só um pouquinho, gente. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu salvar isso aqui. Muito bem. Muito bem. Gente, então, o que eu quero? Deixa eu tirar daqui. Peraí, vou projetar para ficar mais fácil. O que eu quero para esse projeto? O que eu quero que vocês façam nesse estudo de caso, que vocês analisem. Observem bem. Relacione situações que podem causar aumento de custos no projeto. Montem uma lista e coloquem tudo aquilo que vocês acreditam que envolva custos em um projeto como esse. Primeira coisa. Segunda, considere também o controle dos riscos, levando em conta riscos conhecidos e seus valores, aqueles que vocês já podem medir, né? Como, por exemplo, planos de internet, planos de hospedagem, valores de equipamento, licenças, essas coisas. São riscos? São. Então, quer dizer, a primeira lista está ligada com a segunda, ele está relacionado. E riscos desconhecidos e estimativas de valores. Então, coisas que podem, né? Vamos lembrar lá daquela tabela que a gente viu na aula passada? Deixa eu abrir aquela tabela para ficar fácil da gente visualizar. Espera só um minutinho. Eu vou abrir o PDF, então. É mais fácil, né? Vamos achar aqui. Não. Estou falando dessa tabela aqui, ó. Essa aqui. Da análise de riscos, tá? Então, eu quero que vocês, da primeira lista, vocês vão montar uma tabela dessa para analisar os riscos do projeto. Sistema de controle de estoque. Tá. Vocês vão analisar esses riscos. Muito bem. Todos os custos devem ser relacionados como riscos, professor? Não. Algumas coisas não são. Mas, por exemplo, uma previsão de contingência para um caso que você tenha que contratar um profissional para resolver um determinado problema. Isso é um risco, não é? Você corre esse risco, certo? Então, são coisas que você precisa considerar, beleza? Vamos lá? Então, voltando aqui. Então, só um pouquinho. Para as situações relacionadas, proponha soluções para mitigação, quer dizer, diminuir o impacto disso no projeto, ou mesmo solucionar estas situações. Então, repara, é muito importante que você monte a lista daquilo que pode ter custo no projeto. Segundo, desta lista, o que você pode usar para montar a análise de riscos, né? O controle de riscos, né? Você vai montar uma análise de riscos utilizando alguns desses fatores e complementando alguns se você achar por bem, tá? Então, as coisas são todas ligadas, tá, gente? Muito bem. Em seguida, lá, ao final, você vai montar uma matriz de custos relacionadas às situações propostas, similar ao modelo apresentado em aula. Que modelo, professor? Esse aqui. Então eu vou montar vou montar a tabela da análise de risco. Primeiro, eu vou montar a lista daquilo tudo que pode gerar custo no meu projeto. Primeiro. Segundo, dessa lista, o que eu posso enumerar na análise de risco para montar aquela tabela? Terceiro, de posse dessa lista e da análise de riscos, eu vou montar a matriz de riscos, certo? Eu vou montar a matriz, vou preparar ela bonitinha lá no Word, no Excel, façam onde vocês quiserem, tá? E, por fim, vamos descer aqui, ó. Você vai utilizar o diagrama de Gantt para relacionar as situações a tarefas dentro do escopo do projeto para o controle de estoque, demonstrando seus custos.
Em outras palavras, você vai pegar o que está no teu... você reparou que é tudo cíclico. Você monta a lista, em seguida, monta a análise de riscos, em seguida, você vai montar a matriz de riscos e, por fim, de posse desses três, você vai conseguir montar um diagrama de Gantt colocando a atividade e o valor dela. Atividade, valor, atividade, valor, atividade, valor, atividade, valor. Em outras palavras, você vai montar o teu projeto para o controle de estoque, relacionando os custos. E esses custos já foram levantados na matriz de riscos. Entenderam? Quem tem dúvidas? Aproveita para falar agora, gente. Alô, professor? Fala, Wagner, mas fala alto. Minha dúvida é, isso daqui não entendi muito bem. Vai ser em anexo, tipo Excel, essas coisas? Pode ser? Dessa vez vai ser em anexo, tá? Não dá para colocar no corpo do e-mail isso aqui. Então eu quero esse relatório, eu quero em anexo, tá? Aí vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Por exemplo, monta a lista numa página, monta a análise de riscos em outra, monta a matriz numa terceira, que aí pode usar Excel, pode usar o que vocês acharem melhor. E, por último, o diagrama de Gantt. Façam do jeito que vocês acharem melhor. Ah, professor, eu achei melhor fazer tudo no Excel. Ou então fazer a lista, a primeira lista no Word e depois o resto no Excel. Não tem problema. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês montem a lista usando o que vocês acharem melhor. Isso tudo pode ser um documento do Word? Pode. A lista pode ser um documento do Word. Depois, você pode montar a sua análise de riscos no Excel. Nesse mesmo Excel, lá dentro das sheets lá do Excel, você pode, numa segunda planilha, dentro, né? Você pode montar a sua matriz de riscos, que é derivada, né? Então, repara, todo esse trabalho é uma escadinha que vocês vão montando, tá certo? Então, montou a matriz de riscos. Por último, numa última planilha, dentro do mesmo arquivo do Excel, você pode montar o seu diagrama de Gantt. E o diagrama de Gantt vai ser o quê? Vai ser o teu projeto, as atividades do teu projeto e o custo delas. Gente, importante. Repara uma coisa aqui que eu quero mostrar para vocês. Aqui, ó. Esse aqui é meio genérico, mas eu gostaria que vocês entendessem. Cada pacote de trabalho ou fase do projeto tem o seu custo específico, quantidade de dias que vocês vão fazer e o valor dele. Então, esses dias têm um custo, deve ser relacionado. E o somatório está aqui, certo? Então, ele fez como? Um bottom-up, de baixo para cima, né? Ele começou listando, ele listou primeiro. Isso é importante, tá? Como é que faz isso? Você monta aqui primeiro as etapas, todas elas. Depois você estipula a questão dos dias, quanto tempo vai levar cada uma. E aí depois você estabelece quem são os recursos envolvidos. Tudo isso é vocês que vão fazer. Vocês vão estipular. Vocês podem até formar a equipe se vocês quiserem, tá? A minha equipe vai ser formada por tantas pessoas. Eu vou ter tantos programadores, tantos DBAs, tantos analistas de requisitos, vou ter tantos analistas de testes, entenderam? Então, vocês são gestores. E por que eu estou falando isso, gente? Porque a equipe é um custo que tem que aparecer na lista, que tem que aparecer na matriz, que tem que ser tratada pela análise de riscos, porque a equipe pode gerar riscos, né? São pessoas, são seres humanos. Agora, são riscos conhecidos ou desconhecidos? Aí fica a critério de vocês. Mas deve ser enumerado lá, tá? E por fim, quando vocês tiverem tudo isso pronto, vocês vão montar, vão colocar aqui, nome da tarefa, eu vou colocar a tarefa, vão criar os pacotes. Como é que vai fazer, por exemplo, o desenvolvimento do projeto? Primeiro eu faço o levantamento, depois eu faço a análise de requisitos, depois eu crio o banco de dados, depois eu codifico. Lembram?
Lembram-se disso? Que a questão dos riscos deve ser levada em consideração? Então, vocês vão montar tudo isso e depois vocês vão mandar para mim. Beleza? Não se esqueçam dos custos que vêm lá da matriz de custos que vocês vão preparar. Tá bom? Ah, então o que tem no gráfico de Gantt tem que aparecer na matriz, na análise de risco e na lista? Sim, tem que aparecer. Agora, como vai aparecer, fica a critério de vocês. Vocês definem como vocês vão fazer, tá bom? Mais alguma dúvida? Todo mundo entendeu o que tem que fazer, gente? Vamos lá, gente, nós temos tempo. Professor, Fala, Igor. Igor não, Wesley, fala, Wesley. se eu entendi, tem que montar essas tabelas igual o senhor fez, só que a gente vai fazer do nosso jeito. A gente que decide a quantidade de programadores, gerentes. Então tá tranquilo, é isso aí. Isso. Você é o gestor do projeto. Tá? Beleza, tranquilo. A experiência que você tem hoje, como você montaria a equipe, quais são os riscos lá da análise de riscos, quais são os custos e como você montaria o teu diagrama. Certo? Beleza, tranquilo, professor. Valeu. Beleza. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Aproveita. Enquanto a gente vai vendo aqui, vai falando sobre isso, deixa eu dar uma olhada aqui. Porque eu tô achando que tá muito baixo o valor. Ah, não, mas tá bom. Tá bom. Não, tá muito baixo. Vamos aumentar o valor desse trabalho, gente? O que vocês acham? Porque, ó, o relatório do Ingetec valeu 300 pontos. O relatório da aula passada também valeu 300 pontos. O dessa aula valeria 200. Mas eu tô achando que esse trabalho vale mais, né? Esse é um trabalho que vale mais. Então vamos tornar ele mais agradável para vocês? Vamos tornar a coisa mais apetitosa? Deixa eu olhar aqui. Espera um pouquinho. Ó, tô ajudando, hein? Vamos lá? Ou vocês querem que deixe do jeito que tá? Do jeito que tá só vale 200 pontos. Eu tava pretendendo aumentar isso para bem mais. E aí, o que a turma decide? Vamos lá. Eu não quero escutar só um ou outro, não. Quero escutar todo mundo. Vai, vamos lá. Não, professor, pode aumentar esse aí, tá muito trampo para pouco ponto. Muito bem, gostei disso. Quem mais? Quem mais? Quem dá mais? Ele vai aumentar, mas ele vai aumentar o rigor também da correção do trabalho. Mas aumenta aí, professor, vamos embora. Beleza. Olha, aumentou vertiginosamente, hein? Vai ser uma mão na roda para ajudar o povo. Gente, o que eu fiz? Deixa eu colocar aqui, ó, para que todo mundo veja. Vai estar gravado, inclusive, tá? Olha só. Ficou assim, hein? Eu mantive os dois que já foram lançados, eu não posso mudá-los, né? Mas esse trabalho de hoje tá valendo 500 pontos. Olha, os outros relatórios são mais simples, né? Valem 100 pontos cada, mas esse aqui tá valendo 500. Ficou apetitoso, não ficou? Quem deixou de entregar algum relatório aí tem uma oportunidade muito boa de conquistar um valor bom, hein? E não, Fernando, eu não vou aumentar o rigor, não. Eu estou deixando vocês fazerem isso à vontade, porque eu quero saber se vocês estão captando a ideia do que está sendo proposto, tá? Eu não vou aumentar muito, não vou cobrar, não vou cobrar. Peraí, eu vou publicar esse cara lá na turma lá do WhatsApp, tá? Ó. Vamos lá. Professor, qual que é o prazo? Ah, isso é outra coisa que nós vamos negociar também.
É porque é um trabalho mais difícil, um prazo maior. Sim, sim, sim. O prazo atual é de, ó, o dia 1º do 11. Eu vou deixar, seria 48 horas, né? Mas eu vou deixar, porque dia 2 é feriado, finados, né? E tá todo mundo tendo que ficar em casa, não tem que ficar desanzando por aí. Vamos deixar esse cara para dia 3? O que vocês acham? Todo mundo concorda? Acho que tá beleza. Bom, é um prazo adequado? Ótimo, bom tempo. Beleza? Todo mundo? Então, dia 3 de novembro. Aqui, vou deixar salvo. Já vou projetar aqui agora, para ver que eu estou falando sério. Então, vamos lá. Este trabalho fica para o dia 3 de novembro, tá? Dia 3 é terça-feira, ó. Hoje é sexta. São 4 dias, bem 48. Deixa eu corrigir isso, dá mais de 48 horas. Bem mais. 30, 31, primeiro, 2, 3, dá 96 horas. Nossa, é muito tempo. O professor tá bonzinho, né? Olha lá, gente. A proposta e resposta do estudo de caso, tá? Deve ser enviada como relatório. Tá aqui o GPS, ó. Atividade 2020, 10:30. Não muda, tá? O assunto é o mesmo. Já está configurado no meu e-mail, então não vou mudar. Vocês também não mudem, tá? Aí a data de entrega, dia 3, combinado com vocês, do 11/2020 até as 23 horas e 59 minutos. Vocês têm mais de 96 horas para fazer esse trabalho. Tá bom? Lembrando que ele vale 500 pontos. Quem deixou de entregar relatório tem uma ótima oportunidade de garantir pontuação aí. Beleza? Os outros vão ser mais simples, vão ser estudos de caso que nós vamos resolver em aula, tá? São assuntos que nós vamos discutir. E os outros assuntos eu vou tentar fazer de uma forma mais leve, porque eles são... Esse assunto é muito pesado, eu sei. Tá? Esse assunto de custos e riscos são assuntos pesados. Tá bom? Muito bem, gente. Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação? Quer falar alguma coisa? Professor, eu tenho uma dúvida aqui. Fala alto, Wagner. O relatório vai ser somente o trabalho ou ainda vai ter que fazer o resumo da aula? Não, é só esse trabalho. Tá. Valeu, professor. Somente esse trabalho, tá bom? Não precisa fazer resumo de aula, não. Eu só quero isso aí no e-mail. Beleza? Mais alguma coisa, gente? Alguém quer fazer alguma colocação? Quer falar alguma coisa a respeito? Quem ainda não fez o avaliar, podia aproveitar agora e fazer. Não? Mais nada, gente? Pois muito bem. Então, vamos encerrar a aula de hoje, tá? Tá aí um trabalho de uma complexidade razoável, vocês vão ter que usar bastante da criatividade, o que aprenderam na aula passada, mas mais o que a gente discutiu na aula de hoje para compor esse relatório. Beleza? Eu quero ver se nas próximas aulas eu consigo trazer para vocês a gente vai começar a discutir a montagem de um projeto usando o Microsoft Project, tá? Mas eu vou tentar fazer isso pela web, tá bom? Usando o Microsoft Project. Ô, professor. Oi, Everton, fala. Eu tenho, na verdade, não é nenhuma dúvida, é uma sugestão. Será Pois que não. até o final dessa matéria o senhor não consegue trazer um projeto real que deu certo para mostrar para nós? Porque até agora o que a gente viu foram exemplos, coisas da internet, mas nada real, concretizado. Tá, eu vou falar com uma colega minha que é gerente de projetos, vou ver se ela arruma para mim algum modelo que eles empregaram na empresa lá, tá? Foi realmente aplicado e deu certo, né? Sim, sim, sim. É porque, às vezes, em dadas situações, algumas informações são sigilosas. Eles não costumam sim, mas esperar. aí a gente não... Eu vou ver com ela. Dele, né? Vou ver com ela, vou ver se ela consegue liberar alguma coisa para mostrar para vocês, tá? Então tá bom, então.
Obrigado. Beleza. Mais alguma coisa, gente? E não? Muito bem. Estarei aguardando ansiosamente o trabalho de vocês. Certo? Muito bem. Então, vamos para o encerramento. Conclusão da nossa aula. Está aqui meu e-mail, você já tem. Mas, fica aí a lembrança, tá bom? Em nome da Unidep Croton, agradeço a presença de todos. Peço que vocês continuem se cuidando. Estarei esperando ansiosamente o trabalho de vocês. Não se esqueçam do avaliar, tá? Senão a coordenadora vai dar um puxão de orelha em vocês aí, tá bom? E usem o avaliar como uma ferramenta importante, mas também com responsabilidade, tá certo? Um grande abraço, tudo de bom, fiquem com Deus e até a próxima aula, gente. Fui! Valeu, professor. Bom final de semana aí.